Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas. Eu sou o Henrique. E bom, pessoal, vamos falar aqui um pouco, né, sobre It, a coisa acabou de lançar o teaser aí. E tem umas coisas aí que aconteceram no trailer que podem se ligar com o que aconteceu no filme e que podem dizer o que irá acontecer neste filme que está sendo tão aguardado por todos nós. Exatamente. O filme será lançado, It a Coisa, parte 2, vai ser lançado agora no final do ano de 2019. E o teaser trailer, meio que metade dele é praticamente uma cena inteira. E cara, só de ver aquele trailer você já fica com um pouco de medo do trailer, mano. Eu vou ficar olhando assim pra vocês mexerem lá assim, é. Então vamos pro vídeo. Pessoal, logo no começo desse teaser trailer aí, a Beverly, ela acaba chegando em Derry, né? E ela logo vai pra sua antiga casa, pra relembrar algumas coisas, relembrar um pouco do seu passado. E quando ela bate a porta, uma senhora meio que atende a porta. Só que logo de começo, quando aparece essa senhora, não mostra nitidamente o rosto dela. Mostra meio que um rosto preto, pra não revelar quem era, e uma voz meio que um tanto suspeita ali, se você reparar bem. E bom, pra quem viu o trailer vai lembrar, ela acha aquele bilhetinho que o Ben deu pra ela. E ela achar esse bilhete, além de ser muito conveniente, pode-se dizer que aconteceu alguma coisa com ele. Porque né, o bilhete está sujo de sangue e tudo, então pode significar que alguma coisa vai ou aconteceu com ele. E se vocês repararem bem, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente aqui no vídeo, em alguns momentos o Ben meio que não mostra as caras, né? Vocês vão entender por quê. Mas bem, também tem a cena, né, pra quem viu que a senhora tá conversando e fala: você sabe a fama de Derry? Que quem morre aqui, na verdade nunca morre, alguma coisa assim. Esse é um ponto importante. Qual ponto eu esqueci? Enquanto ela tá lendo o bilhete lá do Ben que ele escreveu pra ela, falando que ela é igual ao fogo de janeiro e tal, lá no fundo está a senhora, olhando pra ela. E o que a senhora faz? Sai correndo num pique. A senhora vira o Usain Bolt, velho. Ela vira exorcista, porque ela começa a se contorcer. Quando a gente analisou, a gente viu esse trailer só hoje umas 20 vezes pra conseguir gravar esse vídeo, sério. E a gente começou a ver muitos detalhes, que nem a senhora, antes dela começar a correr, ela olha pra Beverly. E tipo, ela corre pela lógica, ela corre pra fora da casa. Aí a gente tinha a teoria de que tipo, eu vou explicar pra vocês agora, senão não precisar. Como se ali mesmo era a senhora, certo? Só que na hora que ela olha pra Beverly, seria um momento em que o It assume o corpo dela. Só que isso não faria sentido porque quando ela chega na casa quando ela chega na sua antiga casa, não mostra o rosto da senhora. E como eu falei, é uma voz suspeita. Então ali, se você, tipo, depois você viu o trailer várias vezes, ali meio que já mostra que não seria a velha, sim o Pennywise. Vocês estão entendendo a lógica? Seria como se o It estivesse utilizando ela pra iludir a Beverly. Sim, porque até aquele momento a Beverly não tinha suspeitado de nada, até porque ela estava de costas quando a senhora resolveu sair correndo. E quando o Lucas me disse isso aí, o que veio à minha cabeça? Principalmente quando eu liguei isso com o que ele disse, na cena em que ela vê que a velha é filha do Pennywise. E se você pausar na cena que ele foca no quadro, a garota tá sangrando. O que eu analisei? O que eu deduzi nessa cena? Todo mundo lembra no final do primeiro filme que, né, eles estão lá, eles atiram na cabeça do It, né? Eles atiram ar porque não tinha mais nada lá dentro. Mas por conta deles não estarem sentindo medo, e o It sim, ele acaba perdendo e caindo lá embaixo. Então, o que eu pensei? Ele caiu, mas ele não morreu, senão não ia ter tendo filme 2, né? Exato. Então, mas ele caiu. Será que desde aquela época, ele já, no momento que ele caiu, ele foi atrás dessa senhora e usou o corpo dela para poder sobreviver? É uma coisa que você pode pensar, que ele já estava no corpo dela há muito tempo. E aí ele escolheu a casa da Beverly justamente por já suspeitar que eles voltariam. Isso é algo que a gente pode pensar. Joguei no ar aí, quero nem saber. Uma cena muito importante dessa cena específica do trailer é tipo, a senhora ela acaba oferecendo um chá da tarde, né, pra Beverly. E a Beverly e a senhora estão conversando, que é quando a velha fala lá, aquela famosa frase de que quem morre, Derry geralmente não morre. Que foi uma frase meio assustadora.
e a senhora meio que congela. O que eu fiz? Durante o trailer eu meio que pausei nessa cena e eu meio que fiquei tentando olhar as características do cenário em fundo e eu resolvi olhar pro olho da senhora, porque se ela realmente for o Witch assumindo aquele corpo, a gente não tem certeza se é a filha do Pennywise, mas se fosse seria muito legal. Não do Pennywise e Witch, mas sim do Pennywise e palhaço, porque a história é que o Witch vem pra Terra e assume o corpo de um palhaço, que era o Pennywise. E quem sabe se o Pennywise não teria uma filha, que seria a que tá na foto, certo? E quando ela tá olhando o quadro do Pennywise lá no circo, com a carroça que inclusive aparece no It 1 quando eles entram no túnel. Que é onde quando a Beverly entra, ele começa a dançar com aquela cara de demônio do inferno. Que ele dança em cima do trailer lá do circo do Pennywise. Aí, de fundo, está a senhora de novo, olhando a Beverly, vendo o quadro. Logicamente a Beverly se assusta vendo o Pennywise ali. E do nada aparece a senhora e dando uma sarrada pelada lá no fundo, velho. Exato, mas agora que eu acabei de pensar, no quadro, o palhaço já tá com o homem, né, o que faz o Pennywise, já tá com o olho torto, ou seja, já tinha sido possuído. E com aquele sorriso. E talvez, por conta disso, a menina estava sangrando. Exato. Então, tipo, por conta dela já ter sido possuído, ele, sei lá, abusava ou batia nela. Aí isso encaixa com a cena logo em seguida da mulher, da senhora aparecer pelada lá passando, achando que é praia de nudismo. Ela passa lá, naquele momento que ela vê, a senhora fala: eu sempre fui a menininha do papai, você ainda é a menina do seu pai? Aí ela aparece lá gritando, pelada, correndo atrás da Beverly. Será que, tipo, ela fala isso justamente porque ela também era abusada pelo Pennywise? Pode ser. Eu não acho que, tipo, alguma coisa, tipo, não faz sentido, porque a história do Pennywise é que ele faz a criança ter medo pra comer a criança, certo? O que me fez ter receio de já ser o Pennywise na foto é que, tipo, se essa velha for aquela criança da foto, então por que a velha não tá morta? Você tá entendendo? Eu imagino que naquela época ele, tipo, será que ele pode assumir o corpo de uma pessoa morta? Não, então, levando por esse lado seria meio incoerente, porque teria que ser uma criança. Exato. Mas o que eu analiso? Ele já sabia que precisaria devorar um humano para sobreviver, ou que então naquela época ele não sabia que era tão fácil atrair criança sendo um palhaço. Aí ele foi descobrir quando começou a interpretar o palhaço. E aí quando ele descobriu isso, ela já tinha ficado mais velha. E aí não adiantava mais. Exato, pode ser. Então, tipo, ela ficou mais velha, ficou idosa, aí ele foi atrás dela, ele recorreu atrás do corpo dela pra poder viver. Seria muito legal se isso fosse retratado no filme. Se mostrasse o que aconteceu, se ali já era o Pennywise na foto. Quer dizer, o Pennywise não era o Pennywise. Se fosse a coisa já ali assumindo o corpo do Pennywise, seria um ponto interessante pra se mostrar. Continuando o trailer. A cena em que aparece o Pennywise dando aqueles gritos lá, perguntando se a Beverly ainda era a garotinha do papai. Aí aparece: Are you? Exato. Are you? Aparece o Pennywise correndo pra Beverly, né? Não mostra o rosto, mas logicamente é o Pennywise ali, certo? Não mostra, eu tenho que passar frame por frame pra ver se dá pra ver de alguma forma. Obviamente é uma pessoa, certo? Só que eu tive duas ideias: ou era velho, ou o Pennywise assumiu o corpo do pai da Beverly pra botar medo. Porque, tipo, lógico, no final do filme do It 1 ela já não tinha mais medo, até que ela matou o pai dela, certo? Maravilhosa aquela cena. Só que, passando 27 anos, ela logicamente, ela se assustaria. Sim. Então ele pode ter usado isso, entendeu? Uma das cenas, aí passando essa cena, certo? Mostra que cena? O Clube dos Perdedores se reencontrando. Sim, o que a gente acredita que isso será uma das primeiras cenas do filme. Ou a primeira. Eles chegando em Derry, se reencontrando e, né, indo lá, beber, tudo. Aí aparece aquela cena: essa é a primeira reunião do Clube dos Perdedores, depois de 27 anos lá. E o que isso me faz pensar? Essa é a primeira cena, e aí, logo em seguida, mostra aquela cena deles andando, né, no meio da cidade. O que eu analisei? Eles se reencontraram e falaram: vamos cada um na sua casa ver como é que as coisas tá. E aí entra a questão da Beverly dele na casa dela. Porque assim, se na casa dela ocorreu, o pai dela tentando estuprar ela
com todo aquele trauma. Por que ela ia na casa dela? Isso aí ia ter um motivo. Eles combinaram de ir ou ela tem problema, né? Como eles sabem que o It vai aparecer, obviamente, eles podem ter feito isso. Vamos cada um se separar, vamos dividir e conquistar, certo? Isso. Vamos ver se alguém consegue achar o It, certo? Eles devem ter pensado assim, ninguém aqui vai ter medo do It, então ele não vai conseguir fazer nada contra nós. Aí que entra a parte em que provavelmente ele se transformaria no pai da Beverly. Eu não sei se isso vai acontecer, mas seria muito interessante se isso acontecesse. Tem uma cena, lógico, em seguida que aparece a Beverly se banhando em sangue. Eu acredito que seja na mesma cena dela na casa onde tá a velha lá, que é o Pennywise, porque em algumas cenas seguintes mostra o Clube dos Perdedores andando na rua e ela está com a mesma camisa, que era branca, só que a camisa já está avermelhada. Mas não é uma avermelhada de tipo, do tecido mesmo, e sim uma avermelhada de mancha, que seria o sangue. Aí no caso, ela teria chegado neles e falado, ó, deu ruim. Achei. Aí entra aquela. Por conta deles terem ido na casa um de cada um, isso se alinha com aquela cena do Billy vendo o irmão dele esticando o braço no bueiro, assim, com um barquinho na mão. Isso se alinha com aquela cena, ou seja, ele passou na rua, pra ir pra casa dele, passou na rua onde o irmão dele morreu e viu o irmão dele esticando o braço. E você vê que ele ficou aflito também dessa cena. Então, tipo, a gente já tem 3 momentos de medo. Beverly, não. Pode ser que ela tenha ficado com medo não por causa do pai dela, pode ser que ela tenha ficado com medo com outra coisa. Quem não fica com medo, velho? Então a gente já tem cena de medo da Beverly, a gente tem cena de medo do Billy, que é o irmão dele. Medo, meio que aflição. E qual o nome do moleque do palhaço lá? Do palhaço. O ator que faz o Mike Stranger Things. O ator que faz o Mike de Stranger Things, ele tem medo de palhaço, o personagem dele. E ele está no It capítulo 2. E ele é o personagem que vê o It voando no balão. E detalhe, naquela cena ele tá com uma jaqueta de couro e uma camiseta amarela. Quando eles passam andando pela cidade, convenientemente ele está com uma camiseta de uma amarela e uma jaqueta de couro. E eu acredito que depois acontece essa cena deles andando na cidade, corta pra Beverly, depois que acontece toda a cena da Beverly, corta pra cena do Billy, e aí então corta pra cena dele no parque. Do Billy correndo. Sim, porque quando eles estão passando na cidade, a camiseta dela tá branca ainda. Ou seja, eles não foram na casa onde cada um é. Provavelmente naquele momento. Sincronia. Provavelmente naquele momento é quando eles finalmente se separam, né? E aí aparece aquela cena, né, dele com o bocão aberto vendo o Pennywise chegando. E se você reparar, atrás dele, todo mundo no parque tá olhando pra câmera. Ou seja, pode ser que não só ele esteja vendo o Pennywise ali. Ou o Pennywise está criando uma ilusão ou uma situação de medo. Sim. Porque ele tem a cena, tanto que na cena do It 1, tem a cena do porão do Billy, onde ele faz tudo ficar alagado e o irmão dele no canto lá gritando. Você vai pro banheiro, hello, so... Ele brota lá da água e corre atrás do Billy, mas ele não consegue pegar ele. É um Bom, trailer. pessoal, se vocês perceberem, todas as cenas que eles estão sozinhos, só eles, né, andando, conversando, o Billy não tá lá. O Billy não, o Ben. Bem, assim, ele não tá lá. E no livro, né, explica lá uma situação, né, sobre eles, que a gente não vai estar falando pra vocês, porque pode ser um baita de um spoiler, e eu imagino que ninguém aqui quer receber spoiler. Tá. E como todo mundo sabe, o Clube dos Perdedores são compostos por 7 personagens, todos eles saíram de Derry, menos um que ficou em Derry, certo? Se não me engano, pra estudar o Pennywise. Então no filme provavelmente vai explicar o que acontece com esse devido personagem. Não vai ser, eu imagino que não seja. Tem uma cena muito importante do trailer que provavelmente vai ser, eu acredito que seja no meio pro final, certo? Que apresentaria o Mike, não apresentaria, mostraria o Mike e mais 2 personagens, se não me engano, andando em um túnel, que provavelmente seria perto de onde eles derrotaram o Pennywise no primeiro filme. E logo em seguida mostra uma outra cena no túnel. No túnel, né, quando eles entram, mostra que aquela montanha de corpos e aquele carrinho do Pennywise, né, não estão mais lá. Ou seja, acho que o que poderia acontecer, e outra, a Beverly tá de camiseta branca. A Beverly tá lá, e ela tá de camiseta branca, tá? O que eu acabei de lembrar disso agora. O que pode estar acontecendo? Eles se reunirem, e o primeiro lugar que eles irem é lá, pra ver se o Pennywise, se tudo estiver lá, eles estão tranquilos. Mas eles vão lá
e não tem nada lá. Ou seja, eles falam. Aí o que dá pra pensar? Eles se reencontraram, foram lá, viram que tudo sumiu e falaram, e pensaram, o Pennywise tá vivo, a coisa tá viva. Pode estar na cidade. Sim. Então, e como faz 27 anos, ele provavelmente tá acordando. Então, cada um vai na sua casa. Logo em seguida disso, a gente vê a cena, né, do Mike numa espécie de casa meio abandonada e aparece o Pennywise. Ele pula de lá de dentro, de uma janela. Então, o que dá pra se pensar? Ou aquilo era aquele armazém de animais antigo que ele trabalhava, com família, não sei se era com família. Ou então eles foram na casa do Pennywise depois daquilo. Eles acham aquele poço lá, que eles entram lá dentro pra poder caçar o It. Foi onde eles perderam a primeira vez o Pennywise, todos juntos lá. De boa, galera. A gente acabou de terminar a gravação aqui do It, só que a gente esqueceu de falar de uma das cenas que não é tão importante assim, tem muito embasamento, mas é meio que aterrorizante, que eu vou deixar pro Rick falar essa cena, tranquilo? Bom, pessoal, essa cena é basicamente a cena onde o Pennywise está arrancando a maquiagem da cara. Ou seja, e ele tá, né, tentando, a gente provavelmente vai descobrir, né, revelar o rosto dele ou alguma coisa do tipo. E se você perceber, ele tá mexendo a boca, ou seja, ele tá falando com alguém ou sozinho. Se for com alguém vai ser mais legal, porque vai ser mais aterrorizante, né? E isso pode teorizar o quê? Ele sequestrou alguém. Ou seja, se ele tá falando com alguém, ele sequestrou alguém, aconteceu alguma coisa, não sei. Teorias. Continuem no vídeo, porque tem mais coisa aí pra falar e não vai acabar por aqui. É isso. Tchau. O trailer praticamente é isso, são muitas cenas cortadas, mas a gente tentou fazer, a gente contou um pouco do que a gente entendeu do trailer, do que a gente conseguiu achar do trailer e de algumas teorias do que a gente acha que vai ocorrer no trailer, não é certeza, lembrem disso. Não venham brigar com a gente, porque não é certeza. É por isso que o nome é teoria, né? Teoria. Por isso que o nome é teoria, porque aí a gente tá teorizando, ou seja, não que isso vai acontecer de fato. Mas se ocorrer, eu vou me achar muito. Eu também. Mas vamos lá, a última cena do trailer, não menos importante, é o Pennywise aparecendo para uma garotinha. Hello. Certo? A primeira coisa que me ocorreu nessa imagem foi que a garotinha, eles não colocariam personagens assim aleatórios, certo? Porque já tem personagens principais. Então a primeira coisa que me ocorreu seria se ela fosse filha de algum personagem. O que eu acho que não vai ser, porque pensa na lógica, se você reparar, essa garotinha, ela está com sangue no rosto. Então tipo, praticamente o vídeo foi isso. Foi um monte de teorias e análises sobre o trailer, certo? Vai lançar no final do ano o filme do It. Nós traremos react e análise dos próximos trailers desse filme maravilhoso. E a gente espera grande coisa pra esse filme. Mas é isso, gente. Obrigado a todos vocês que acompanharam o vídeo até aqui. Deixa o like, compartilha aí pra dar uma ajuda. E se inscreve no canal. E ativa o sininho, porque né, é o YouTube. Tá. Bom, nas é isso. redes sociais aí na descrição. Nossas redes sociais, né? Entrem lá. Bom, pessoal, é isso É basicamente. Valeu, falou e tchau. Tchau.